Fala, nação rubro-negras, bem-vindo ao canal Thiago Gonflar Oficial. Hoje vamos falar um pouco sobre esse jogão que aconteceu neste último domingo entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo que poupou dois dos seus principais titulares, Pedro e De La Cruz. Vamos comentar um pouco também sobre essa situação de Gabigol. Rolou um boato hoje que Gabigol seria decidido hoje sobre um efeito suspensivo que poderia livrar o Gabigol ou não dessa situação de doping. O Flamengo, comentando sobre o jogo do Flamengo e Palmeiras, o Flamengo entrou com o time com Rossi no gol, Varela na lateral direita, Ayrton Lucas na esquerda. Os zagueiros, Fabrício, Bruno e Del Pereira compôs a zaga titular. Meias entrou Eric Pulgar, Alan no lugar de De La Cruz e Arrascaeta. Os atacantes Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos comporam o ataque. Carlinhos que fez a sua estreia no lugar de Pedro poupado. Desde já, nação, peço seu apoio para que você se inscreva no canal, deixe seu like e acione o sininho das notificações. O jogo iniciou com as duas equipes se estudando bastante. Ao meu ver, as duas equipes estavam mais preocupadas com o fato de não perder, não queriam perder. Então o empate no início do jogo, ao meu ver, estava bom para as duas equipes. Ninguém queria perder, a vontade de não perder foi maior do que a vontade de ganhar, ao meu ver. Então ninguém queria perder, não estava preocupado em vencer o jogo. Então as duas equipes se estudaram bastante, ficaram tocando, tentando mais se proteger do que atacar. O jogo foi muito picado. O time do Palmeiras, ao meu ver, cometeu bastante falta, principalmente, nação, em cima de Bruno Henrique e de Arrascaeta. Não sei se vocês observaram, mas toda hora que o Flamengo recebia uma bola que poderia gerar um contra-ataque perigoso, seja no pé de Bruno Henrique, Arrascaeta, era falta. O Palmeiras teve o dobro do número de faltas que o Flamengo. Eles aparentemente tinham uma única estratégia: ataca em bloco e defende bloco. Porém, quando perder a bola no ataque, não deixa o Flamengo dar contra-ataque, mata a jogada, para com falta, tem que parar de qualquer maneira. Então, o Flamengo não conseguia prosseguir na jogada. Vários lances onde a Arrascaeta recebia a bola para sair em contra-ataque, para dar uma jogada perigosa, o time do Palmeiras vinha, não perdia a viagem, era falta certa. O juiz amoleceu, deu poucos cartões amarelos nesses casos, teve casos de falta que nem deu. Endrick fez várias faltas, cerca de 5 faltas, não tomou nenhum cartão amarelo. Quando ele caía era falta, encostava nele era falta. Esse foi o jogo, entendeu? Esse foi o primeiro jogo, né, nação, de Carlinhos como titular, né? Também pegou logo uma pedreira. Carlinhos, ao meu ver, não se achou no jogo, não conseguiu fazer o pivô, não conseguiu segurar a bola batia em Carlinhos e voltava. Ele não conseguiu fazer uma jogada, ao meu ver, boa, entendeu? Ele não conseguiu fazer aquele pivô que Pedro tanto faz, de dominar a bola, segurar um, dois zagueiros, fazer uma tabela, fazer o pivô como deve ser feito. Porém, foi a estreia do jogador, né? Sabemos também das limitações do Carlinhos, espero que nos próximos jogos ele possa evoluir. No segundo tempo, até que o time melhorou, com as entradas do atacante Pedro, que faz esse pivô, como eu acabei de citar aqui, melhor do que Carlinhos. Pedro segurava mais a bola no ataque. Pedro tem uma característica que ele segura um ou dois zagueiro, marcador, ele consegue dominar essa bola, ajeitar para quem vem de trás, entendeu? E prosseguir na jogada, coisa que o Carlinhos não conseguia fazer. E também entrou o De La Cruz no segundo tempo. De La Cruz com um passe mais refinado, um jogador que chega mais à área. O Flamengo evoluiu, mas não foi o suficiente para chegar à vitória, não foi o suficiente para conseguir o gol, né? Então, terminando o jogo em 0-0. 0-0 que todas as duas equipes, né, nação, aparentemente ficou satisfeito. Porém, a torcida do Flamengo sabe que poderia ter esse jogo ter vindo com uma vitória de lá. O Flamengo, após esse jogo, fica em segundo colocado no Campeonato Brasileiro, mantendo uma inscrita contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Teve um lance, nação, curioso no jogo, durante o jogo, não no jogo, mas fora ali na beirada do campo, né? Sobre uma cusparada. O técnico Tite teve que lidar com a falta de respeito da torcida adversária. Deram uma cusparada na cabeça de Tite. Então, Tite reclamou bastante desse fato, né? Que o mascote do Palmeiras é o porco, né? Então, algum porco ali da torcida, infelizmente, cometeu esse fato com o nosso técnico. Com o nosso técnico, né? Com esse empate, o Flamengo manteve o tabu, nação.
E que tabu é esse? Que não perde para o Palmeiras desde o ano de 2017, pelo Campeonato Brasileiro, totalizando 7 anos sem derrota para o Palmeiras em brasileiro, né? Em outras competições sabemos que já aconteceram, né? Vou falar um pouco aqui também dos próximos jogos do Flamengo, nação. Flamengo agora, próximo jogo é contra o Bolívar, pela Copa Libertadores da América, que acontece nesta próxima quarta. Jogo este que acontecerá às 21h30, nação. E na altitude, né? A altitude que o Flamengo tem tido muita dificuldade em jogo na altitude. Esse é um jogo extremamente importante, que esse jogo decide a primeira colocação do grupo. Se o Flamengo ganhar o Bolívar, fica em primeiro no grupo, praticamente solidifica a sua classificação, entendeu? Só que é um jogo perigoso. O Bolívar não é fácil, principalmente na altitude. E o Flamengo já teve muita dificuldade na altitude. A equipe técnica do Flamengo está com uma estratégia de chegar próximo ao horário do jogo para que os efeitos da altitude possam ser minimizados, né? Eu espero que dê certo, né? Depois desse jogo de quarta-feira próxima agora, tem um jogo contra um clássico, né? Contra o Botafogo no Maracanã, que acontece no dia 28 desse mês ainda, às 11 horas no Maracanã. O Botafogo, que veio de uma vitória aí, né? Tem uma goleada aí no Juventude, né? Mas o jogo teve um jogador expulso, teve outras coisas. E o Botafogo costuma ser freguês do Flamengo, mas não podemos bobear, né? Que eles estão em ascensão, nós temos que manter o time bem. Ganhando o Botafogo, amplia mais ainda. Talvez o Flamengo chegue à primeira colocação do Campeonato Brasileiro novamente. Depois, no dia 1º de maio, provavelmente, ainda vai confirmar, é o primeiro jogo da Copa do Brasil. O Flamengo enfrenta o Amazonas. O Amazonas. Esse time, né, nação, que é um time bem inferior ao Mengão, acredito que o Flamengo já possa, nesse jogo aí, poupar alguns titulares e já fazer o resultado nesse primeiro jogo, que acontece no Maracanã. O segundo jogo vai se dar lá no Amazonas, onde o Flamengo tem uma torcida bastante grande, o pessoal lá comparece bastante no estado do Amazonas, dando essa moral ao Flamengo. Nação, eu procurei bastante esse anúncio, que hoje eu fiquei... vi vários boatos, comentários, entendeu, nas redes sociais sobre o caso Gabigol, que seria julgado o efeito suspensivo na data de hoje. Achei poucas coisas, entendeu? Porém, a notícia que mais falou algo assim relevante que eu consegui achar foi no site bolavip.com, dando os créditos aí para esse site, né? Que publicou o seguinte: julgamento de efeito suspensivo deve demorar um pouco mais no Flamengo, caso Gabigol. O atacante não pode participar de qualquer atividade que envolva o Flamengo até o dia 8 de abril de 2025, que é até onde vai o final da punição, né? Acusado de tentativa de fraude em exame antidoping. Então, diz também aqui no site, seguindo aqui o julgamento suspensivo de Gabigol hoje, que falaram-se que ia ser hoje, né? Disse aqui: o atacante Gabigol segue sem poder fazer atividade, jogar, estar presente em partida do Flamengo, por conta de sua suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. A tendência é de demora ainda mais na resolução do caso. Segundo a apuração do jornalista Gabriel Orfal, a previsão para o julgamento de efeito suspensivo de Gabigol é para a virada do mês de maio para junho. Então, provavelmente, final de maio para junho, que deve acontecer esse julgamento do efeito suspensivo de Gabigol. Julgamento esse, nação, que estava no comentário que sairia hoje, né? Mas não é essa informação que o site publicou aqui. Após ter saído a notícia sobre o julgamento hoje de Gabigol, fontes de dentro da diretoria do Flamengo afirmaram para o jornalista citado que o caso só seria julgado mais para frente. A equipe jurídica tenta acelerar a situação. A equipe jurídica do Flamengo tenta acelerar a situação de Gabigol desse julgamento. Quanto antes conseguir um efeito suspensivo é melhor. Mas provavelmente somente entre final de maio e início de junho, né, nação? Tomara que Gabigol volta logo, porque Carlinhos já vimos que está difícil, né? Vale lembrar que o caso está sendo cuidado pelos advogados Bichara Neto e Marcos Mota. Gabigol está suspenso até o início de abril do ano que vem. E, enquanto isso, busca ficar condicionado fisicamente. Já vimos aí alguns vídeos, algumas fotos de Gabigol se preparando fisicamente com a equipe técnica do Flamengo, né, para manter em forma, porque quando for liberado, conseguir esse efeito suspensivo, já tem que voltar o mais próximo do normal, né? Mais detalhes aqui sobre a situação do Gabigol. O jornalista Gabriel Orfal escreveu em sua conta na rede social X, antigo Twitter, sobre a situação. Disse ele: anteriormente foi divulgado que
o julgamento para o efeito suspensivo seria hoje, o que de fato não aconteceu. Conversei, segundo o jornalista, ele diz aqui na sua rede social, conversei com duas fontes da diretoria do Flamengo sobre o caso Gabigol. Ambos me informaram que a previsão era que o julgamento pelo efeito suspensivo do atacante realizado próximo à virada do mês de maio para junho, iniciou o Gabigol. Uma das fontes afirmou ter lido a reportagem de que o julgamento seria realizado hoje. Eu também ouvi esses comentários, mas destacou que possui outra informação de que o caso só seria julgado mais para frente. Vale destacar que o caso está sendo cuidado pelos advogados já citados, Bichara Neto e Marcos Mota, concluiu o jornalista. A acusação do processo indicou um árbitro no último dia do prazo. Que dia do prazo? O dia 15 deste mês de abril. E agora o tribunal tem todas as peças do quebra-cabeça para iniciar o processo e conseguir ter êxito. Estou torcendo para que Gabigol volte o quanto antes possível, nação. Vamos relembrar o caso aqui, só para que fique mais firme aqui, relembrar o caso. Gabigol está suspenso dos gramados desde o dia 25 de fevereiro, quando o julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem determinou a decisão e divulgou para o mais querido, Mengão. Nesse momento, o atacante não pode participar de qualquer atividade que envolva o Flamengo até o dia 8 de abril de 2025. O camisa 10 do Flamengo foi acusado de tentativa de fraude em exame antidoping, nação. Tentativa, não foi consumado, ele não testou positivo para doping. É bom frisar isso. O episódio aconteceu no Ninho do Urubu, quando Gabigol não seguiu os protocolos citados pela equipe presente no CT do Rubro Negro. Além de ter demorado demais para realizá-lo, o centroavante entregou a amostra aberta e não quis ser acompanhado por um dos agentes da equipe lá do exame antidoping, né? A defesa do atacante do Flamengo espera um resultado para o efeito suspensivo até o fim deste mês, mas o que tudo indica, isso não acontecerá. Porém, todos correndo contra o tempo, a equipe jurídica, né, provavelmente nação só final de abril, final de maio, início de junho. Então, vamos ficar atentos, vou acompanhar isso aí de perto. Diz aí, nação, o que vocês acharam do jogo e comente sobre a punição de Gabigol. Eu já vou deixar logo a minha opinião aqui. Gabigol foi punido excessivamente. 2 anos de nação de pena, 2 anos é muito, tendo em vista que já teve casos de doping confirmado. Eu vou só citar um exemplo, não tem nada contra o atleta, nem contra o clube, não tem nada a ver, só um exemplo que eu vou citar aqui do Manuel do Fluminense, que foi testado positivo em doping em 2023, maio de 2023, e teve uma pena de suspensão de 8 meses, enquanto Gabigol pegou uma pena de 2 anos por uma tentativa de doping. Se você for comparar 8 meses para 24 meses, alguém que cometeu e outro que tentou, segundo eles, cometeu uma fraude no doping, olha a desproporção. 1/3 da pena para quem cometeu e o resto, a pena de 24 meses para quem tentou, entendeu? Isso aí está fora da normalidade, entendeu? Está fora da normalidade, mas vamos seguir torcendo para que o Gabigol retorne o mais rápido possível. O Gabigol faz muito gol, é um excelente jogador, deu bastante título para o Mengão. O cara tem aquele pé quente, tem a estrela, entendeu? Eu torço para que ele volte o mais rápido possível na nação. Ainda bem que Pedro vem dando conta do resultado, mas Pedro não vai conseguir manter todos os jogos, né? E Carlinhos não está quebrando nem o galho bem. Vamos lá, mas no início do primeiro jogo, eu torço para que ele também consiga se achar no Flamengo e fazer muitos gols, porque eu torço para o Mengão. Nação, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e saudações rubro-negras.